Normas sociais e como elas modulam o seu comportamento. Eu não sei se você sabe, mas o nosso comportamento não é totalmente modulado pelas nossas decisões racionais. Eu acredito que qualquer pessoa com mais de 2 anos de idade já tenha percebido isso. Fica aqui neste vídeo para entender um pouco mais sobre como as normas sociais modulam o nosso comportamento. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, como eu estava falando no início, o nosso comportamento não é 100% livre, ou seja, a gente não delibera ou não decide totalmente tudo aquilo que a gente vai fazer. Por quê? Porque existe uma influência do ambiente em que a gente se insere, que é muito grande sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. As normas sociais são um dos componentes desse ambiente que nos impulsionam a pensar ou fazer ou sentir de determinada forma. E quando eu falo em ambiente, eu estou falando de uma forma bem ampla mesmo. Estou falando tanto de ambiente, ou seja, de ambiente impactando no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Pode ser tanto o ambiente geográfico, o ambiente histórico, o ambiente, vamos lá, da sociedade em que a gente vive, o ambiente da cidade em que a gente está, o ambiente em que a gente se insere nas redes sociais. Então pensa tudo mesmo que excede a esfera do indivíduo. E dá para pensar também no próprio indivíduo como o seu próprio ambiente. Faz sentido para ti? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a nossa genética. Daria, para quem sabe, sob determinada perspectiva, pensar nisso como um ambiente interno. Ou se tu achar muito estranho, deixa só para o que está externo ao indivíduo mesmo e pensa a genética como algo não necessariamente ambiental. Mas tu entendeu o ponto do que eu quero dizer. A gente é influenciado por muitos aspectos que extrapolam a nossa vontade. E, inclusive, ajudam muitas vezes a modular a nossa própria vontade. E um desses aspectos são as normas sociais. As normas sociais, elas podem ser tanto explícitas quanto implícitas. Quem aí já foi dar uma olhadinha lá na Constituição Federal? Aquela Constituição gigantesca da 88, tô falando aqui da brasileira, em que tem muita coisa mesmo. Ela é um exemplo clássico de uma norma social explícita. Ela está lá fundamentando a maneira como a nossa sociedade deve funcionar. Ele está trazendo explicitamente as coisas que, digamos assim, as regras do jogo, do contrato social da nossa sociedade brasileira. É um exemplo de norma social explícita. Agora, a gente também tem normas sociais implícitas. Quem aí já viu, por exemplo, uma criança sem amigos? Não é estranho? Por que é estranho? Já parou para pensar nisso? Talvez seja porque a gente tem uma concepção, mesmo que a gente talvez não pare muito para pensar na maior parte das vezes, de que as crianças, elas e os adolescentes, também os adultos às vezes nem tanto, porque também um pouquinho, né? Mas às vezes nem tanto porque eles têm empregos, eles têm famílias, eles têm vários outros contextos que às vezes tornam tornam mais flexível a nossa relação de perceber eles como alguém que necessariamente tem que ter amigos. Mas crianças e adolescentes sem amigos é uma coisa que parece estranha, não é? E alguém escreveu em algum lugar, oficial, quero dizer, porque alguém pode ter escrito um livro, alguma outra coisa nesse sentido, mas oficialmente existe alguma norma colocada no papel sobre a criança necessitar ter amigo? Eu não conheço nada nesse sentido, mas mesmo assim, a gente percebe as coisas dessa forma. Ou seja, existe uma norma social implícita de que crianças e adolescentes precisam ter amigos. Isso é ruim? Isso é bom? Não interessa entrar nessa discussão agora, porque existem sim benefícios muito grandes em se ter amigos. Existem muitas vezes malefícios em não se ter, e às vezes também existem malefícios em se ter, dependendo do tipo de amigos nos quais a gente está falando. Se for uma amizade abusiva, por exemplo, aí talvez seja melhor que não tivesse amigos mesmo. Mas ter amigos ou não ter amigos, se é positivo ou negativo no geral, não cabe aqui, né, neste vídeo agora, que tem um tema diferente desse, entendeu? Eu não tô querendo entrar mais a fundo neste ponto. Agora,
quanto as normas sociais, sejam elas implícitas ou explícitas, elas sim impactam na maneira como a gente se comporta, como eu estava dizendo antes, também como a gente se sente, como a gente pensa. Por exemplo, tem um exemplo aqui bastante significativo que é retirado do livro Subliminar, do físico Leonard Milonov. O Leonard Milonov, ele apesar de ser físico, ele se interessa bastante por neurociência, psicologia, e ele traz divulgação científica dentro dessa temática. O Subliminar é um livro que traz a influência do inconsciente de um ponto de vista cognitivo, então não é freudiano, psicanalítico, ele faz bastante essa diferenciação. Há essa diferenciação, né? Tem alguns neurocientistas até que chamam, ou alguns cientistas cognitivos que chamam de um novo inconsciente, para diferenciar do inconsciente da psicanálise. E no livro, ele traz, por exemplo, essa diferença entre aliás, além dessa diferença entre esses dois inconscientes, ele traz muitas evidências, pesquisas sobre várias temáticas que acabam abrangendo o nosso ser, tanto do ponto de vista de fazer, sentir e pensar, em vários pontos da nossa vida. Por exemplo, ele traz lá um experimento de uma universidade que não é bem um experimento, tá? Mas é uma leitura científica sobre uma situação, que é a universidade publicou uma nota ou um anúncio dizendo que existia muita bebedeira no campo. O que eles estavam querendo fazer com isso? Eles estavam querendo inibir esses jovens ou esses estudantes, no geral, de continuarem tendo esses episódios de bebedeira de uma forma muito ativa no campus, muito frequente. O que eles fizeram, então? Publicaram esse anúncio, tentando amenizar esses episódios, tentando alertar, olha, tá tendo muita bebedeira, vamos maneirar. Qual foi o efeito que esse anúncio teve? As bebedeiras aumentaram. Tá. Eles publicaram, houve esse aumento. Agora, Gustavo, dá para atribuir isso a uma causalidade? Foi por causa da publicação deles que houve o aumento ou isso foi só uma correlação? Fica difícil dizer. Mas, quando a gente pensa dentro de uma lógica de normas grupais, dá para inferir que talvez tenha tido a influência dessa publicação. Por quê? Qual a mensagem que eles estavam mandando quando eles publicaram isso? Não a mensagem que eles queriam mandar, mas a mensagem que de fato eles estavam mandando. É uma norma grupal aqui, encher a cara no campus. Ter bebedeira no campus é uma coisa que é normal, ou seja, a normalidade daqui, para ser normal aqui, é uma norma que tu enche a cara no campus. Entende a diferença entre o que eles queriam dizer e aquilo que eles de fato disseram, mesmo sem querer ter dito? Então, esse é um exemplo de como as normas sociais modulam o nosso comportamento. E o que tu pode tirar de prático disso tudo? O que tu pode aplicar na tua vida? Bom, comece a observar melhor os contextos nos quais tu está se inserindo. E como esse aqui é um vídeo sobre normas grupais, principalmente, então começa a olhar um pouco melhor a quais grupos tu está se submetendo. Onde é que tu passa teu final de semana? Quais são teus amigos? Com quem tu tá em relacionamento? Que frequência tu passa tempo com a tua família? Começa a observar melhor tudo isso, ver quais são as normas que estão talvez mais implícitas ou explicitamente à tona em todos esses ambientes e começa a se perceber. Bom, é isso que eu realmente... São essas normas que eu realmente quero que estejam embasando a minha vida? E começa a perceber um pouco mais isso e começa também a perceber que, bom, pelo menos ter isso em mente e perceber também que isso está te influenciando. Às vezes, só ter em mente que está te influenciando já é um contrapeso para que não influencie tanto, entendeu? Porque aí tu percebeu, peraí, tem essa norma aqui, essa norma tá me puxando para algum lado, mas eu não quero ir para esse lado. Por que eu sinto essa propensão? Porque eu sou um ser humano, os seres humanos também são animais, e como um animal, membro da minha espécie, eu vou tender a ficar com o meu grupo, vou tender a fazer as coisas que o meu grupo quer que eu faça. Por quê? Porque eu posso sobreviver melhor em um grupo do que sozinho. Então, no fundo, tudo isso tem, sim, um fundo evolutivo, porque a gente é uma espécie social, porque
como diz o lema de muita gente que fala por aí, juntos somos mais fortes, pelo menos em alguns contextos. Então, ajudou a gente viver em tribo, pra gente sobreviver. E as normas sociais são também um resquício disso. Deixa aí o teu like se tu gostou desse vídeo. Se tu ficou até aqui, provavelmente tu deve ter gostado, não é? Pra ti é só clicar num botãozinho, pra mim ajuda muito, motiva, ajuda a mostrar pro algoritmo que tu gosta, não só do meu conteúdo, mas de conteúdos no geral como esse. Então tu vai poder escavar um pouquinho melhor conteúdos como esse aqui dentro do YouTube. E também se inscreve aqui no canal. Novamente, pra ti é só clicar num botãozinho, vai ficar lá meu canal na lista dos canais nos quais tu tá inscrito. Se tu continuar gostando do conteúdo daqui, tu continua, se não, se desinscreve. Fazer o quê? A gente não agrada todo mundo. Muito obrigado pela tua audiência e até mais.